Em anexo de ofício enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército Brasileiro, esmiuçou os questionamentos e as considerações de ordem técnica de especialistas da instituição no que diz respeito ao sistema eleitoral brasileiro. O oficial explicou que foram apresentadas 7 propostas entendidas pelo tribunal como opiniões e recomendações que se caracterizavam como uma contribuição ao aumento da transparência, da segurança e da auditabilidade do processo eleitoral brasileiro, ajudando a cumprir a finalidade da CTE. Neste aspecto, cabe ressaltar a discordância metodológica apresentada pelas Forças Armadas, a qual foi explicitada pelo ofício. Com base na afirmação de que o funcionamento de todas as urnas é igual e de que nunca foi constatada qualquer irregularidade nos testes de integridade anteriores, o TSE aceita uma probabilidade de ocorrência de inconformidade igual a 0,01%. 0,01%. Já a proposta das Forças Armadas, atendendo a princípios de auditoria e considerando o conhecimento que havia do processo até aquele momento, optou por admitir essa mesma probabilidade no valor mais conservador de 50%. Outro sim, Paulo Sérgio frisou que a descentralização dos métodos de auditoria contribuiria para a transparência e a confiabilidade do sistema. A atuação de empresa especializada de auditoria, contratada por partido político nos termos da lei eleitoral, completaria um rol de medidas aptas a aumentar a transparência do processo, caracterizando melhor a separação das responsabilidades entre auditor e auditado, além do perfeito alinhamento com as finalidades da CTE. Ademais, o general assinalou como as propostas apresentadas pelas Forças Armadas podem contribuir para aperfeiçoar o sistema eleitoral. As Forças Armadas consideram que ainda há propostas tidas como essenciais para o aprimoramento do processo eleitoral em curso, cabendo destacar ser viável e fundamental realizar o teste de integridade das urnas nas mesmas condições da votação, inclusive com a utilização da biometria do próprio eleitor da urna em teste. Implementar, ainda para o pleito de 2022, o TPS das urnas UE 2020 e tornar efetivas a fiscalização e a auditoria pelas entidades fiscalizadoras em todas as fases do processo, sobretudo pela necessidade do desenvolvimento de programas próprios de verificação. Nesta toada, o Ministério da Defesa conclui frisando a necessidade de constante aprimoramento da tecnologia e dos métodos de defesa do sistema eleitoral contra ameaças. Por fim, o aprimoramento da segurança e da transparência guarda correlação direta com a permanente evolução tecnológica, tanto dos meios de proteção de sistemas e de equipamentos, quanto das ameaças, implicando, assim, que a adoção de medidas de aperfeiçoamento seja permanente e feita com a oportunidade necessária para assegurar que o processo eleitoral, inclusive o de 2022, tenha máxima segurança, transparência e confiabilidade e possa ser auditável em todas as suas fases. No corpo do ofício, o general havia salientado que a todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança dos eleitores. Eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores. Ouça a íntegra do texto enviado pelo general Paulo Sérgio. Anexo ao ofício 14.845 GM-MD de 10 de junho de 2022. Considerações acerca das respostas técnicas do Tribunal Superior Eleitoral às propostas feitas pelas Forças Armadas à Comissão de Transparência das Eleições, CTE. 1.
A Comissão de Transparência das Eleições, CTE, instituída pela Portaria TSE número 578, de 8 de setembro de 2021, tem a finalidade de aumentar a participação de especialistas, entidades e instituições na fiscalização e na auditoria do processo eleitoral e de contribuir para resguardar a sua integridade. 2. Para cumprir essas finalidades, foram previstas etapas, entre as quais o exame do Plano de Ação do TSE para a ampliação da transparência do processo eleitoral, podendo-se opinar sobre seu conteúdo e recomendar ações adicionais. 3. Tendo em conta que o TSE é o responsável por todo o processo eleitoral brasileiro e que os integrantes da CTE, em sua maioria, são externos ao processo, restou caracterizada a necessidade de busca de conhecimento para execução das tarefas estabelecidas. 4. Assim, para poder opinar e recomendar ações adicionais, procurou-se obter informações abertas sobre o processo, estudar a normativa, receber palestra do TSE sobre o tema, participar das reuniões da CTE, agregar opiniões de especialistas e apresentar questionamentos ao tribunal por escrito, tudo com a finalidade de obter-se a maior maturidade possível sobre o processo eleitoral brasileiro e de formular opiniões e propostas consistentes a serem submetidas ao juízo de adequabilidade, execuibilidade e pertinência por parte da CTE e dos responsáveis pelo processo eleitoral. 5. Esse trabalho inicial culminou com a entrega ao TSE, em 22 de março do ano em curso, de 7 propostas entendidas pelo tribunal como opiniões e recomendações que se caracterizavam como uma contribuição ao aumento da transparência, da segurança e da auditabilidade do processo eleitoral brasileiro, ajudando a cumprir a finalidade da CTE. 6. Ressalta-se a percepção de que a remessa do respectivo documento com as propostas ao TSE encerrou a fase técnica inicial do trabalho da equipe das Forças Armadas, refletindo a maturidade do entendimento do processo eleitoral obtida até aquele momento. A evolução de normas do TSE, editadas posteriormente à formulação das propostas, traria, por óbvio, impactos a esse entendimento. 7. Portanto, tornam-se necessárias algumas considerações sobre as respostas técnicas do TSE às propostas formuladas em nome das Forças Armadas que a Corte Eleitoral divulgou às integrantes da CTE e do Observatório Eleitoral por meio do ofício circular GAB-SPR-GAB-PRES número 262 de 2022, de 9 de maio de 2022, e seu anexo, ambos tornados públicos na mesma data. 8. Acerca do nível de confiança do teste de integridade das urnas, as premissas estruturantes referidas pelo TSE como base para as respostas técnicas às propostas foram divulgadas em 24 de abril do presente ano, portanto, após a entrega das propostas, impedindo assim que uma análise oportuna fosse feita pela equipe das Forças Armadas. 9. Entre as perguntas iniciais formuladas pelas Forças Armadas ao TSE, constava uma solicitação de indicação dos parâmetros estatísticos empregados nos cálculos realizados, o que não foi totalmente explicitado na resposta. 10. Dessa forma, foram assumidos parâmetros considerados técnica e metodologicamente aceitáveis para o prosseguimento do trabalho do ponto de vista estatístico e de auditoria. Alguns desses parâmetros são agora contestados pelo TSE, que revelou nas suas respostas quais foram adotados oficialmente no processo. 11. Com base na afirmação de que abre aspas, o funcionamento de todas as urnas é igual e de que nunca foi constatada qualquer irregularidade nos testes de integridade anteriores, fecha aspas, o TSE aceita uma probabilidade de ocorrência de inconformidade igual a 0,01%, 0,01%.
12. Já a proposta das Forças Armadas, atendendo a princípios de auditoria e considerando o conhecimento que havia do processo até aquele momento, optou por admitir essa mesma probabilidade em valor mais conservador de 50%. 13. Do mesmo modo, a proposta considerou o universo de 577.125 urnas, incluindo a reserva técnica que pode vir a ser usada no pleito. O TSE considerou o universo de 465.504 urnas, equivalente ao número de sessões eleitorais, sem considerar as reservas. 14. Esses casos de divergência de parâmetros foram citados para exemplificar e evidenciar o motivo de resultados discrepantes em relação ao tamanho das amostras e dos índices de confiabilidade do teste de integridade das urnas. Trata-se, assim, de uma discussão de caráter técnico e metodológico e não de um equívoco, como citado nas respostas técnicas do TSE. 15. Um fato importante a ser citado foi a edição da Resolução TSE número 23.693 de 2022, de 29 de março de 2022, que aumentou significativamente a amostragem das urnas a serem submetidas ao teste de integridade em cada unidade de federação por ocasião das eleições. Essa resolução caracterizou um movimento no mesmo sentido proposto pelas Forças Armadas, evidenciando que, ainda que os parâmetros de cálculo tenham sido diferentes, o TSE corroborou o mesmo entendimento da necessidade de aumento da amostragem. 16. Outro ponto bastante relevante nas propostas das Forças Armadas é a realização do teste de integridade das urnas nas condições mais próximas possível da realidade do momento da votação, com a utilização, inclusive, da biometria dos eleitores. 17. A adoção dessa proposta diminuiria ainda mais a possibilidade de não ser detectada a presença de um código malicioso que fosse capaz de identificar a realização do teste de integridade e, por conseguinte, furtar-se a realização desse. A proposta foi entendida pelo TSE como possível de ser adotada, ainda que haja dificuldades a serem superadas. Isso denota, mais uma vez, a convergência no mérito do TSE com a proposta das Forças Armadas. 18. Portanto, à luz das divergências apontadas pelo TSE acerca do teste de integridade das urnas, fica evidente a necessidade de um diálogo mais aprofundado que permita chegar a conclusões mais precisas, objetivando parâmetros mais realistas da inconformidade entre o valor de 0,01% adotado pela equipe do TSE e o valor de 50% adotado pela equipe das Forças Armadas. Da mesma forma, o debate técnico poderia contribuir para a viabilidade de se reproduzir no teste de integridade das urnas as condições da oportunidade da votação. 19. No que tange à fiscalização e à autoria, a proposta das Forças Armadas para incentivar-se a realização de auditoria por outras entidades, principalmente por partidos políticos, é essencial para se conferir maior transparência e segurança ao processo eleitoral e está alinhada com a legislação eleitoral. Lei nº 9.504, de 97, artigo 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Parágrafo 7º. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.
20. Sobre esse ponto, o TSE respondeu que a proposta correspondente já se encontra incorporada aos seus procedimentos, escudado em 3 aspectos principais. O incentivo já realizado pelo TSE para que partidos políticos atuem efetivamente como entidades fiscalizadoras. A auditoria em curso pelo TCU, voltada para o processo eleitoral brasileiro, com relatoria do ministro Bruno Dantas, e a existência e a ação efetiva da estrutura de auditoria interna do TSE, respondendo diretamente à presidência da Corte, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 308 de 2020. 21. A atuação de empresa especializada de auditoria, contratada por partido político, nos termos da lei eleitoral, completaria um rol de medidas aptas a aumentar a transparência do processo, caracterizando melhor a separação de responsabilidades entre auditor e auditado, além do perfeito alinhamento com as finalidades da CTE. 22. Portanto, entende-se que convém concitar e facilitar que entidades fiscalizadoras, entre as quais os partidos políticos, apliquem o previsto no artigo 15 da Resolução TSE nº 23.673, de 14 de dezembro de 2021. As entidades fiscalizadoras poderão desenvolver programas próprios de verificação, devendo até 90 dias antes da realização do primeiro turno das eleições apresentar para homologação o seguinte material: códigos-fonte dos programas de verificação, que deverão estar em conformidade com a especificação técnica disponível na STI do TSE. E 2. Chave pública correspondente àquela que será utilizada pelos representantes na cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. 23. Sobre o teste público de segurança, a proposta foi formulada diante do entendimento de que cerca de 39% das urnas, 224.999 das 577.125 urnas a serem empregadas nas eleições de 2022, seriam do modelo UE 2020, que não foi submetido ao TPS, além do teste ter sido entendido como parcial, em face das correspondentes regras de controle estabelecidas pelo TSE e pelo fato de que somente uma parcela do software é submetida ao TPS. 24. Após extensa explanação sobre as 6 edições do TPS, realizadas desde 2009, com a implementação cumulativa das melhorias identificadas, o tribunal afirma que, além de questões de calendário disponível para novos testes, a UE 2020 dispensa o TPS por incorporar aprimoramentos importantes em relação ao modelo anterior, o UE 2015, e por ter o seu hardware, circuitos, firmwares e algoritmos certificados por instituições acreditadas, tornando mais improvável um ataque bem-sucedido em comparação ao modelo anterior, que fora submetido com sucesso ao TPS. 25. Considerando a dinâmica da evolução não somente de hardware e software, mas também das capacidades dos códigos maliciosos, malwares, entende-se como fundamental promover-se testes no modelo de urna eletrônica 2020, pois estas ainda não foram utilizadas nas eleições. 26. Diante das propostas das Forças Armadas e de outros integrantes da CTE, das medidas adotadas pelo TSE no Plano de Ação para Ampliação da Transparência do Processo Eleitoral, das respostas técnicas do TSE às propostas das Forças Armadas e das presentes considerações, fica evidente que a segurança e a transparência das eleições podem ser fortalecidas por intermédio da adoção do máximo de recomendações resultante do aprofundamento da sua discussão técnica.
27. Nesse contexto, as Forças Armadas consideram que ainda há propostas tidas como essenciais para o aprimoramento do processo eleitoral em curso, cabendo destacar ser viável e fundamental realizar o teste de integridade das urnas nas mesmas condições da votação, inclusive com a utilização da biometria do próprio eleitor da urna em teste. Implementar, ainda para o pleito de 2022, o TPS das urnas UE 2020 e tornar efetivas a fiscalização e a auditoria pelas entidades fiscalizadoras em todas as fases do processo, sobretudo pela necessidade do desenvolvimento de programas próprios de verificação. 28. À luz do calendário eleitoral, eleições 2022, estabelecido pela Resolução TSE número 23.674, a percepção inicial é que há tempo para a implementação das propostas, partindo-se do entendimento de que tais propostas estão relacionadas a detalhes técnicos de execução do que já está previsto, não constituindo novas instruções que modifiquem o processo eleitoral. A sua adoção não feriria a priori a data limite de 5 de março, prevista no artigo 105 da Lei nº 9.504, de 97. 29. Por fim, o aprimoramento da segurança e da transparência guarda correlação direta com a permanente evolução tecnológica, tanto dos meios de proteção de sistemas e de equipamentos, quanto das ameaças, implicando assim que a adoção de medidas de aperfeiçoamento seja permanente e feita com a oportunidade necessária para assegurar que o processo eleitoral, inclusive o de 2022, tenha máxima segurança, transparência e confiabilidade e possa ser auditado em todas as suas fases. Bicentenário da Independência, Soberania é Liberdade. Este vídeo mostra um anexo de um ofício enviado pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral. A folha política mostra atos como este e pronunciamentos do presidente da República e de representantes dos três poderes, assim como atos, eventos e declarações de pessoas relevantes para o debate público. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a folha política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A folha política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.